Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje trazendo para você mais uma edição do nosso Blaugrana Responde. Semana passada eu fiquei devendo, porque era tanta notícia, era tanta coisa para repercutir, era possível a saída do Fermin, era aquela situação dele que supostamente estava brigado com o Gavi, eles já desmentiram isso, era tanta coisa para a gente falar que não deu tempo, não sobrou espaço para a gente fazer o Blaugrana Responde. Mas voltamos com o quadro preferido dos nossos inscritos aqui no canal para continuar postando lá no Instagram uma caixinha de perguntas nos stories e trazendo essas perguntas aqui para o YouTube para a gente responder sem preparar previamente. Eu não leio, faço uma pesquisa e depois venho responder. Eu tenho a surpresa junto com vocês do que vai ser perguntado. A galera costuma gostar, você que é novo por aqui, tomara que goste também. Mas antes da gente ir para as perguntas e respostas, aquele lembrete, você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você está nos ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para Blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento. Deixa eu te devolver entretenimento. E é nessa de entretenimento que a gente vai começar respondendo a pergunta do Daniel Diniz, 2010. Você acha que é possível chegar a um zagueiro pelo menos em janeiro? Eu acredito que ele mandou essa pergunta aqui imaginando que nos últimos dias de janela ainda daria para trazer algum zagueiro. Apesar de que eu postei isso daqui depois que a janela já estava fechada, né? Eu postei essa caixinha lá no Instagram depois que a janela estava fechada. Então, não entendi muito bem por que ele falou pelo menos em janeiro. Mas tudo bem. Em janeiro dá para trazer um zagueiro? Cara, possível é, desde que o Camp Nou seja reaberto dentro dos prazos, aquela bendita auditoria da Crowley, que até agora a gente não sabe o resultado. A auditoria já terminou, ela já foi enviada para a La Liga, provavelmente La Liga já deu uma resposta, mas está se mantendo tudo muito em segredo, então provavelmente a resposta não foi positiva de primeira, mas daqui para janeiro dá tempo de ajustar essa situação. Se houver fair play financeiro, eu acredito que há espaço no elenco para mais um zagueiro. Porque no momento nós temos zagueiro mesmo. Nós só temos 3, que é Araújo, Cubarsí e Christensen. O Eric Garcia virou lateral direito, apesar de que também pode jogar na zaga, então a gente não deve sentir falta de um zagueiro daqui até o meio da temporada. O Gerard Martin pode jogar de zagueiro, inclusive quando ele chega no Barça B, ele era zagueiro, ele é convertido em lateral lá na filial do Barcelona, mas a posição principal dele é lateral esquerdo. Então, zagueiro, nós temos ali várias opções que podem fazer a função, mas que tem como sua principal função dentro desse time e a zaga só são 3. Cabe um quarto zagueiro por aí, de preferência um zagueiro canhoto. Eu tenho certeza que o Flick quer e que se houver fair play financeiro o Deco vai trazer. Mas o condicionante é o que sempre é quando a gente fala de janela de transferências no Barcelona desde 2020. Quando a gente mergulhou nessa crise sem precedentes e até agora não conseguiu sair em definitivo. Melhorou bastante, mas ainda não saiu. Vai ter fair play financeiro? Essa é a pergunta. Se tiver, eu acho que cabe um zagueiro nesse elenco e eu tenho absoluta certeza que esse zagueiro vai ser procurado. Vai se tentar buscar, principalmente se for um zagueiro canhoto, jovem e de projeção. Vejamos daqui até janeiro que opções aparecem. Tem até uma lista correndo em Barcelona de zagueiros que estão sendo linkados ao Barça. Zagueiros que estão sendo ligados ao Barça pela imprensa local de seus países. O Marc Guéhi, lá da Inglaterra, o Gonzalo Inácio, lá de Portugal. Tem gente falando aí de alguns zagueiros que o Deco está entrando em contato, está buscando informações a respeito, mas nada muito avançado ainda. Assim que a gente tiver mais informações sobre, eu trago as informações aqui, eu faço um vídeo específico para isso aqui com vocês. A próxima pergunta é do ZOTTG, _ZOTTG. Fala, DM, na sua opinião, depois do Messi, qual o maior ídolo do Barça? Isso a gente já respondeu aqui algumas vezes, mas não custa responder de novo. Eu não vou responder de maneira completa, porque quem me acompanha há mais tempo já está de saco cheio. Eu já fiz um discurso imenso sobre isso aqui no nosso último Blaugrana Responde,
mas não custa eu falar que, pra mim, o meu ídolo é o Puyol, tanto que tenho tatuagem dele, pela maneira que ele se comportava em campo. Eu acho que ele representou maximamente o que é a filosofia do Barcelona, sendo de La Masia, brigando por cada palmo de campo, sempre se estabelecendo como um verdadeiro cavalheiro, nunca precisou ser violento para ser um zagueiro de alto nível, para chegar junto, mas sempre de maneira leal, é o Puyol. Mas, se a gente fala da torcida como um todo, sem dúvida é o Cruyff. Não tem como, né? Não à toa, o primeiro homem a ter um setor específico com o seu nome no Museu do Barcelona foi ele. Hoje tem um pro Messi também. Mas pro Cruyff foi o que abriu as portas para essa proposta de ter uma sala só sua, só com os seus objetos, que carrega o seu nome, só com os seus feitos no Museu do Barça. E eu ainda digo mais, pra gente que é mais novo, o maior ídolo é o Messi, mas pros Blaugrana velha guarda, tem gente que acha o Cruyff mais ídolo que o Messi, e eu não acho absurdo. Eu acho que é uma questão muito de geração. Quem viu o Barcelona pré-Cruyff entende a importância que ele teve para a equipe de uma maneira que nós não vamos entender, porque nós não estávamos lá. Ao mesmo tempo que, posteriormente, digamos que o Lamine Yamal ganhe mais títulos que o Messi. Pra gente que viu o Messi, que viu o Barcelona pré e pós-Messi, a gente vai continuar tendo pelo argentino um carinho que talvez a próxima geração tenha pelo Yamal numa proporção maior. Você já parou para pensar nisso? Meus amigos. Essa galera que hoje a gente fala, eles estão com uma opinião antiga, é saudosismo. Um dia seremos nós os saudosistas, os apegados ao passado do futebol. Aqui tem uma pergunta, só um detalhe, né? Para responder o máximo possível de pessoas, quando a pessoa manda várias perguntas, eu escolho uma e pulo, né? Eu escolho uma e pulo as outras. Então aqui tem 5 perguntas do Igor Vinícius Bueno. Eu vou escolher uma aleatória aqui e depois eu vou pular, senão eu vou passar o vídeo inteiro respondendo só o Igor Vinícius, né? Aí é sacanagem com os outros que também mandaram as suas perguntas. Isso daqui eu já respondi sobre a janela de janeiro. Comparação com a temporada passada. A comparação com a temporada passada pode fazer mal à equipe? Eu acho que já tá fazendo, né? Mas nem tanto a equipe, que eu acho que tem uma mentalidade muito forte, muito bem blindada. Isso faz mal à torcida. Porque o torcedor queria que o Barcelona jogasse já em agosto o que terminou jogando em maio. O torcedor queria que o Yamal fizesse, logo na primeira rodada, o mesmo gol que ele fez contra a Inter de Milão na semifinal da Champions. Eu acho que vai fazer o torcedor se frustrar nesse começo, porque apesar do Barcelona ter tido uma pré-temporada completa, nada prepara o jogador para a temporada melhor do que a própria temporada. A pré-temporada completa, os jogadores tendo férias, se apresentando mais cedo, ajuda pra caramba, principalmente no longo prazo. Hoje, a gente ainda não viu o quanto vai ser prejudicial para Real Madrid, para PSG, para Chelsea, para os times que jogaram a Copa do Mundo de Clubes, a ausência de uma pré-temporada completa. Isso a gente ainda não viu. A gente vai descobrir isso com o tempo. O impacto que essa Copa do Mundo de Clubes vai ter nessas equipes. E não vai ter no Barcelona, no Liverpool, no Arsenal, em outras equipes que não participaram. O tempo vai nos mostrar o impacto. Mas, nesse primeiro mês, tá todo mundo ainda tentando buscar o melhor nível físico, seja quem teve a pré-temporada completa e quem não teve. O Barcelona só vai encontrar o seu auge físico e a gente vai poder cobrar a melhor versão do Barça em outubro. Essa é a realidade. Agosto é o time voltando, ainda tirando a ferrugem das articulações. Aí você tem o mês de setembro, que é uma evolução que a gente tem que perceber. Não é aceitar o time jogar do mesmo jeito um mês e meio e lá em outubro começar a cobrar. Tem que cobrar a evolução. O mês de setembro é para essa evolução e aí em outubro a gente vai enxergar o time no seu melhor nível técnico, no seu melhor nível tático, no seu melhor nível físico. Essa é a realidade, né? Então, esse começo vai ser muito frustrante para o torcedor do Barça, porque ele já queria o Barça das goleadas, que no auge da temporada passada a gente viu se manifestar desde o primeiro dia. Não é assim que funciona. A gente vai precisar de um pouco de paciência e aguardar. Eu tenho certeza que esse time vai engrenar, mesmo que não tenha começado já desde o primeiro dia jogando tudo que pode.
Rebeca Leiva, você acha que nós deveríamos contratar um lateral esquerdo? O Baldé tem muitas lesões e isso daqui ela manda antes da lesão do Baldé, porque foi quando eu postei a caixinha, né? E o Martinha, a gente tá achando que vai até virar zagueiro. Cara, hoje, isso não pode ser a prioridade do Barça. Acho que o Barça tem outros furos no elenco, além da lateral esquerda. O principal deles é a zaga, porque nem a dupla titular a gente conseguiu encontrar ainda. Isso tem que ser solucionado. Mas o próximo passo para mim seria sim buscar um lateral esquerdo. Aí eu boto a mesma condicionante de sempre, né? A gente vai falar de contratação, de nome, de possibilidades, sempre baseado na ideia de que aquela é uma operação possível, que o fair play financeiro permite, que a Liga vai aprovar. E a gente nunca tem certeza absoluta de que isso vai acontecer. Então, eu priorizaria um zagueiro, porque eu acho que o Baldé, ele lesiona mais do que a média. Precisa ser muito bem cuidado para chegar na reta final da temporada em alto nível físico. Mas é um lateral esquerdo de alto nível e a gente precisa dar pelo menos mais uma temporada para ele mostrar que tem condições físicas de ser o nosso titular absoluto. E aí é uma opinião que eu tenho que é polêmica, né? Obviamente, todas as posições do campo, elas são importantes. Mas se você vai ter um jogador abaixo da média técnica da equipe, a exemplo do Gerard Martin, que seja na lateral esquerda, onde quase ninguém é realmente acima da média, né? Eu enxergo hoje 3 laterais esquerdos que são realmente capazes de fazer a diferença. O resto ou é ruim ou faz feijão com arroz. Né? O Cucurella, feijão com arroz. Você tem também o Robert, feijão com arroz. Não são caras que fazem a diferença, que tu fala, meu irmão, uma das principais armas dessa equipe é o lateral esquerdo. Para mim só tem 3 caras que são assim. Um deles está no Barcelona, que é o Baldé. Os outros 2 são o Nuno Mendes e o Alphonso Davies. Os outros laterais esquerdos, eles não costumam ser impactantes nas partidas. Eles cumprem a sua função. Se é para você ter alguém que não vai conseguir chamar a atenção, porque tá abaixo do nível técnico da equipe, você vai conversar com ele antes do jogo, olha, não precisa tu tentar resolver o jogo não, faz só o básico lá atrás, toca para quem tá mais perto, te esconde um pouquinho do jogo, que seja o lateral esquerdo, porque a maioria dos laterais esquerdos não conseguem resolver as partidas de qualquer forma. É uma opinião polêmica que eu tenho de muito tempo. Eu acho que todas as posições são importantes. Se você puder ter um excelente jogador em todas as posições, tenha. Mas, numa situação em que você não consiga ter 11 de alto nível, você vai ter que ter um meiote, que seja na lateral esquerda. Porque é onde a maioria também não vai conseguir. Os clubes não vão ter jogadores de altíssimo nível, afinal de contas é uma posição carente. Isso tem muito a ver até com a produção na base, né? O jogador que tem um altíssimo nível técnico, ele não quer ser lateral. Se ele é um bom driblador, ele quer ser ponta. Se ele é muito bom defensivamente, ele quer ser zagueiro. Ninguém quer ser lateral, velho. A realidade é essa. Ninguém nasce dizendo que meu sonho é ser lateral. Tu acaba ali, por uma condição física e de oportunidade, tu vai te transformando em lateral. Eu já vi vários jogadores profissionais falando isso. Vários. Eu não estou tirando da minha cabeça. Que eles viraram lateral com o tempo, mas que a princípio eles queriam ser zagueiro, queria ser ponta, queria ser meia, e acabou ficando na lateral porque não tinha altura para ser zagueiro, não tinha velocidade para ser ponta, não tinha qualidade técnica para ser meia, virou lateral. É uma posição carente a nível mundial. Então, muito difícil. Inclusive, de eu te dizer qual é o nome que a gente pode procurar para ser esse nosso lateral esquerdo que vem para nos deixar relaxados, porque o Baldé lesiona muito. Então traz outro, coloca no lugar dele. Quem seria? Ah, traz o Nuno Mendes, o PSG vai vender. Traz o Alphonso Davies, o Bayern de Munique vai vender. Quem seria? Essa talvez seja a pergunta mais difícil de se responder nesse momento. A pergunta do Ícaro URS. Por que o Flick não testa o Cubarsí e o Christensen juntos? Tá aí uma pergunta muito boa, né? Eu, pessoalmente, desde antes da temporada começar, dizia que essa seria a minha dupla de zaga. O Cubarsí pela direita, o Christensen pela esquerda. O Cubarsí tem uma saída de bola excepcional. O Christensen é ambidestro. Ele sai tocando com as duas bolas... Perdão. Ele sai tocando a bola com as duas pernas.
seja à esquerda, seja à direita, ele consegue fazer a bola longa. No quesito sair pelo lado esquerdo e meter a bola nas costas do lateral, lá pro nosso ponta direito, no caso, dar aquela fatiada pro Yamal receber nas costas da defesa, nós não temos ninguém que vai fazer isso, era só o Inigo Martínez mesmo. Né? Vai fazer falta, obviamente, a gente já falou várias vezes, o Inigo Martínez, mas a melhor solução para mim seria jogar com o Cubarsí e Christensen, porque eu acho que o Christensen se garante de fazer essa saída pelo lado esquerdo, o Cubarsí poderia voltar para o lado direito, onde ele rendeu melhor junto ao Inigo, e a gente teria dois zagueiros que não são ultra velozes, mas também não são lentos, que não são ultra físicos, mas também não são fracos, que são extremamente inteligentes, muito acima da média no quesito inteligência e no quesito saída de bola. Esse sistema de jogo do Flick é um sistema de jogo que exige inteligência, tomada de decisão e qualidade na saída de bola. Daí a dificuldade do Araújo de se adaptar. Daí a dificuldade da gente encontrar uma dupla que encaixe da maneira que encaixou Inigo e Cubarsí. Mas eu sinceramente não tenho uma resposta de por que ele não fez esse teste ainda. Pode ser uma questão física do Christensen, que não tinha condições ainda, ou o Flick não queria arriscar colocar ele como titular desde a primeira rodada, e aí só veio dar oportunidade para ele na terceira rodada. E lá na terceira rodada, o Cubarsí já vinha de 2 jogos seguidos, no começo de uma temporada o Flick achou melhor tirar ele. Quem sabe na volta da data FIFA, a gente tem já na partida contra o Valência essa dupla que o povo pede, eu concordo que é uma necessidade, e por enquanto o Hansi Flick ainda não deu oportunidade. Próxima pergunta, Eros F. Torres. Você acha que o Barça precisa de um novo líder na defesa? Um zagueiro canhoto? Eu já respondi isso, né? Eu acho que essa é a pergunta que mais vai se repetir aqui nesse nosso vídeo de hoje. Mas eu já respondi, já argumentei, então vou responder de maneira sucinta. Precisa, mas não adianta a gente cobrar e ir atrás de qualquer um só para dizer que trouxe, porque se não for de altíssimo nível não vai sobreviver à pressão que é o Barcelona. E pra gente ir atrás de um zagueiro canhoto de altíssimo nível tem que ter bala na agulha, tem que ter dinheiro. No caso específico do Barcelona tem que ter fair play. E por enquanto o time não tem. Você tá preocupado? A pergunta do Luca SG. Você tá preocupado essa temporada com o ego dos jogadores? Agora não. Mas assim como o Hansi Flick, todo mundo deve estar com uma preocupação disso se tornar um problema no futuro. Quando você tem 2 jogadores brigando pela bola de ouro, no mesmo time, no mesmo vestiário, no mesmo setor do campo, como é o caso de Yamal e Rafinha, é natural que eles queiram o gol mais do que a assistência para poder chamar um pouco mais de atenção nessas premiações individuais. Mas não é porque é normal que não tem que ser combatido, e o Hansi Flick fez isso. Eu ainda não vi sinais preocupantes, mas gostei da iniciativa do Hansi Flick de antecipar o momento em que a situação se torne preocupante. Então, preocupado eu tô, não pelo que eu vi no Barça, mas pelo que eu já vi em outros times que estiveram numa situação parecida com o Barça. Mas também já vi equipes que estavam nessa situação, que conseguiram equilibrar os seus egos e as suas vontades individuais pelo bem coletivo. O próprio Barcelona do trio MSN era desse jeito, né? O Suárez e o Neymar corriam pelo Messi. Na temporada passada, o Rafinha corria pelo Lewandowski. O Yamal também contribuía defensivamente, não tanto quanto o Rafinha, mas descia para ajudar pelo lado do campo. E se deixasse o Koundé sozinho, o Hansi Flick não tremia a mão na hora de substituir. Inclusive naquela partida que a gente ficou com 1 a menos contra o Benfica, sai o Yamal, porque estava displicente nas ajudas, o Koundé estava o tempo todo 3 contra 1, e quando você está 11 contra 11 e abandona o sistema, abandona o sacrifício tático, já é difícil. Jogando com 1 a menos, Deus abençoe. O Hansi Flick tira o Yamal, coloca o Ferran Torres, e é uma pressão do Ferran Torres que força o erro, embora nem sei se dá para dizer que foi um erro forçado, porque o Ferran Torres está longe pra caramba quando o Antônio Silva tenta a virada. Mas enfim, era o jogador mais próximo do lance. Se alguém fez pressão foi ele, e aí o Rafinha do outro lado antecipa, rouba a bola e faz o gol, faz 1 a 0. Num jogo que poderia ter sido um triste fim para uma temporada que a gente tinha condições de fazer mais,
Não batemos campeão da Champions, mas fomos à semifinal. Uma questão tanto de ego quanto financeira, uma questão necessária, né? Você cair nas oitavas pro Benfica porque teve um jogador expulso era reforçar um trauma do passado. Aquela virada de jogo, né? Não virada no placar, mas aquela virada de mesa, estamos com um a menos. E mesmo assim ganhamos e fora de casa ainda, foi muito importante para essa equipe ter confiança para bater campeão dos outros títulos. Que ser eliminado ali poderia afetar o desempenho desses jogadores, tanto no Campeonato Espanhol quanto na Copa do Rei. Então, na temporada passada a gente viu os jogadores fazendo os sacrifícios necessários para o coletivo sair vitorioso. Agora, nesse primeiro mês, ainda está cedo para dizer que eles se transformaram. Faz sentido a preocupação pelo contexto, mas eu pessoalmente ainda não vi nada que me deixe em estado de alerta. O tempo dirá. Nathan Pompeu. Por que reformar o Camp Nou no momento mais delicado do clube? O dinheiro estaria ajudando. Cara, na verdade é o seguinte, para você sair de uma situação de crise, você tem que encontrar novas maneiras de gerar renda. E o Camp Nou, do jeito que estava anteriormente, ele não ajudaria o Barcelona no longo prazo. Era uma decisão complicada, você quer um novo Camp Nou. Agora, para ele poder ser a solução para os seus problemas financeiros no futuro, ou você quer manter o Camp Nou antigo até chegar a um ponto em que você superou a crise e ali você começa a fazer essa reforma. No fundo, quando fizesse a reforma, ia surgir a crítica. Por que agora? Porque não esperou 5 anos? E no momento em que a gente já está às vésperas de entregar esse estádio, às vésperas de tê-lo de volta, faz pouco sentido a gente ficar incomodado com a decisão de fazer essas reformas lá atrás. Até porque, nesse período em que a reforma aconteceu, o Barcelona conseguiu alguns troféus. E mesmo jogando em Montjuïc, conseguiu ser um time dominante na temporada passada. MG Rodrigues, o que você espera dessa temporada? Já respondi outras vezes, então vou ser sucinto. Espero tríplice coroa. Para mim o Barcelona é favorito a tudo. Ah, tu tá sendo clubista. Eu já vi vários jornalistas que eu acredito que entendem muito de futebol apontar o Barcelona como favorito a tudo e que não tem relação nenhuma com o clube. Então eu me sinto muito confortável de acreditar que eu não tô maluco, que eu não tô cego pelo clubismo, de olhar para esse time e enxergar nele a qualidade para alcançar os objetivos que eu acredito que deve alcançar. Então, para mim o Barcelona, o que eu espero é a tríplice coroa. Ah, então já ganhou. Olha, quase eu derrubo o quadro aqui do lado. Não, claro que não. Já ganhou, não. Inclusive, competições mata-mata são competições que eu sempre digo, irmão, não adianta a gente ficar hoje pensando em como vai terminar. Porque o PSG que bateu campeão temporada passada, nem no top 8 ficou. Se classificou na Bacia das Almas na última rodada e depois bateu campeão. Então o que importa é a tua campanha no mata-mata. A primeira metade de uma competição como é a Champions, claro que é importante você começar bem, as vantagens de decidir em casa, a gente sabe disso. Mas no fundo, nada do que a gente fizer agora garante nem sucesso nem insucesso. Pode aumentar ou diminuir as chances, mas também não vai impactar de 20% para 80%. Então, o torcedor tem que ter paciência. A galera aqui, no empate contra o Raio Vallecano, já estava dizendo que a gente não vai ganhar a Champions. Competições diferentes, sendo que a Champions vai ser decidida em maio e o jogo contra o Raio Vallecano foi em agosto, tá um pouco ansioso. Golear nas primeiras rodadas não te coloca como garantia de título e tropeçar nas primeiras rodadas também não. Só em caso de Champions e Copa do Rei, só o que define é o jogo a jogo. Tu nunca sabe quem vai ser suspenso e quem vai estar lesionado nos momentos cruciais da temporada. Isso faz toda a diferença para saber quem vai ser campeão. No caso de pontos corridos, a gente consegue prever com um pouco mais de tranquilidade, porque são 38 rodadas, tu joga contra 19 times diferentes, todo mundo enfrenta os mesmos adversários, tem os confrontos diretos, tem os desempenhos, enfim. Então você olha para o elenco, vê qual é o que está melhor qualificado e você tem uma chance maior de acertar quando tenta prever.
Então eu tenho mais chance de acertar que o Barcelona vai ser campeão espanhol do que eu tenho chance de acertar que o Barcelona vai ganhar a Copa do Rei. E são os mesmos times, por conta da maneira em que as competições estão organizadas. O que eu espero é a tríplice coroa. Mas vamos semana a semana, olhando a evolução dessa equipe, pode ser que eu mude de ideia em janeiro, ou pode ser que eu tenha mais certeza ainda do título quando a gente chegar no meio da temporada. Gustavinho Cis. Quais são os jogadores do outro time? Quais são os jogadores de outro time mais semelhantes em características aos nossos titulares? Pô, Gustavinho, tu fez uma pergunta complicada pra mim, né? Pra eu responder assim de supetão, puxar de memória, jogadores de outros times que são mais semelhantes às características dos nossos titulares? Eu acho que o Barcelona tem jogadores com uma característica muito específica. Por exemplo, o Vitinha talvez seja o jogador que melhor encaixaria nesse meio-campo do Barcelona sem que a gente precisasse mudar a característica de jogo. Ele e o Fabián Ruiz. Mas principalmente o Vitinha, porque o Fabián também está muito acostumado a ter um volante atrás dele, e o Vitinha me parece o cara que é capaz tanto de ser esse cara mais atrás, quanto o que ajuda mais na construção. Mas, cara, nunca refleti sobre isso. Uma pergunta muito legal, uma pergunta muito boa. Se eu tivesse mais tempo para preparar uma resposta, talvez eu conseguisse uma lista mais longa. Mas puxando aqui de cabeça, eu acho que encaixaria à perfeição no nosso time o Bastoni, pela característica de jogo que ele tem. Não porque nós tenhamos um jogador igual a ele, mas ele encaixaria perfeitamente. Também encaixaria perfeitamente no quesito característica o Vitinha. Também encaixaria perfeitamente no quesito característica o Harry Kane. O Harry Kane, se fosse o substituto Lewandowski, eu sei que ele já tá com um pouco mais de idade. Ele já passou dos 30. Pô, vai contratar um cara de mais de 30 anos. Mas se ele conseguisse vir para jogar até os 35, 4 anos de Harry Kane, enquanto a gente espera aparecer um centroavante melhor para buscar, para ser o nosso centroavante da próxima década, eu acho que encaixaria perfeitamente, mais que o Julián Álvares. Eu sei que o Julián Álvares é o desejo da torcida. Eu, pessoalmente, gosto da ideia, mas não faria loucuras por ele. E faria uma loucura pelo Harry Kane. Eu acho que o Harry Kane seria perfeito o substituto do Lewandowski. Não é nem igual ao Lewandowski. O Lewandowski faz o pivô de contato, de proteger a bola, de cavar a falta, de dar o passe curto, recebe e dá a bola curta. E o Harry Kane, ele obriga o zagueiro a fazer a caça longa, porque ele vai pegar essa bola na intermediária e mete nas costas da defesa. Tu já imaginou o Harry Kane dando os passes que ele dá pro Yamal? O Lewandowski também faz isso, né? Eu acho o Lewandowski melhor que o Harry Kane, inclusive, mas claro que a idade advoga contra o polonês hoje. Mas tu já imaginou o Harry Kane indo na intermediária, o Rafinha e o Yamal correndo nas costas do zagueiro que acompanhou, e ele dando o lançamento de primeira, igual ele faz no Bayern de Munique, fazia no Tottenham, e faz com as duas pernas, pros dois lados, né? Faz pro lado esquerdo, faz pro lado direito. Irmão, eu acho que ia encaixar a perfeição. Não tô dizendo que ele tá na lista do Deco, tá? Só tô respondendo a pergunta que me fizeram. Eu acho que eu até fugi do tema, porque ele me perguntou jogadores parecidos com os que nós temos. E eu respondi jogadores que eu acho que encaixariam à perfeição nessa equipe, mas foi a resposta que eu consegui dar. Me pegaram de surpresa, eu não pude fazer uma lista prévia. Eu ia ficar aqui uns 10 minutos pensando até encontrar a resposta correta. E tem que ser dinâmico, pai. O entretenimento não para nunca. O Cucurella no Barça seria uma boa? Pergunta do Juan Freitas. Cara, eu acho que sim. Mas eu acho que não vai acontecer. Ele acabou de renovar com o Chelsea. Ele é titular absoluto em um grande clube da Premier League. Para ele vir para o Barcelona, ele já teria que estar numa reta final de contrato, ou insatisfeito no clube, ou o Barça tinha que fazer um investimento insano. E eu não acho que eu gosto do Cucurella, é bom lateral catimbeiro, físico, enjoado na marcação, aonde o jogador que ele precisa marcar vai, ele corre atrás e ele dá aquela mordiscada no tornozelo. Gosto do Cucurella. Mas ele não é jogador para se fazer loucura, e para o sistema de jogo do Barcelona que hoje a gente tem, o Baldé funciona melhor. Cauã Tavares, essa treta do Fermin e do Gavi. O Fermin disse que não teve nada, mas o clima tá estranho. Ah, cara, o clima fica estranho quando tem fofoca. Eu não duvido que tenha tido uma rusga, mas quem nunca brigou com um amigo? Eu sou um cara que, aos 30 anos de idade que eu tenho agora,
Eu me descobri uma pessoa extremamente rancorosa e eu percebi que eu não faço de propósito. Eu brigo com as pessoas e nunca mais eu falo com elas. Eu simplesmente esqueço que elas existem. Pessoas que foram muito próximas de mim, hoje eu não tenho contato nenhum. Eu não acho que eu estou certo de fazer isso. É simplesmente um traço da minha personalidade que eu devo ter herdado de alguém. Eu vou botar a culpa ou na minha mãe, ou no meu pai, ou nos meus avós. Eu não vou assumir essa culpa sozinho, né? Deve ter alguma desculpa aí para eu ser desse jeito. Tá ok? Mas a maioria das pessoas briga com os amigos num dia e no outro tá de bem de novo, né? Ainda que seja uma briga séria, porque tua namorada falou mal da minha, controla essa vagabunda, e porra, meu irmão, uma briga dessa é escroto pra caramba do cara viver. E tu fica num clima ruim, mas depois passa uma semana, duas, tu chama o cara, pô, velho, pô, tu é meu irmão, cara, pô, por que a gente tá fazendo isso? Ah, me dá um abraço, pronto. E ficam até mais amigos do que eram antes. Então, eu não duvido que eles tenham brigado por causa das namoradas, mas eu confio na palavra do Fermin que se isso aconteceu, já ficou para trás, né? Eu acho que duas coisas, né? Uma é que a galera tá tentando arrumar algum culpado pro desempenho ruim do Barça nas primeiras rodadas. E se não for o ego do Yamal, se não for o cabelo do Lewandowski que ele pintou, estão querendo botar a culpa até na namorada dos jogadores. Eu acho isso uma sacanagem. O Barcelona não jogou bem porque não estava bem. E eu não acho que isso vai ter um peso grande na temporada, não. Próxima pergunta. Você acha possível essa pergunta aqui? Deixa eu ver o nome que não está aparecendo. Ah, não, perdão, isso aqui já respondi. Passei pro lado errado aqui. Paiva XSM. Qual 9 é o mais realista para substituir o Lewandowski ano que vem? Cara, não tem, velho. Realista agora? Alto nível, preço bom? Não tem. Não tem porque centroavante é caro, gol é caro, e todos os principais centroavantes que haviam despontado nos últimos anos já encontraram equipe. Hoje, dia 6 de setembro de 2025, eu não consigo te responder isso. Eu não consigo te apresentar nenhum nome que vá causar algum tipo de unanimidade. E os nomes que causam unanimidade são nomes que hoje eu considero surreais, hoje eu considero impossíveis. Então o que a gente vai ter que fazer é esperar. A gente não precisa contratar agora em setembro um cara para chegar em julho do ano que vem. Espera. Quem sabe aparece um maluco aí que ninguém nunca ouviu falar, começa a fazer gol adoidado. Dentro do campeonato espanhol, no campeonato inglês. Quem sabe não aparece dentro do próprio Barcelona uma solução. Se o Ferran fizer 40 gols na temporada, para que contratar o atacante? Só porque ele não tem grife? Se ele meter 40 gols na temporada, que seja o Ferran o próximo atacante do próximo ciclo. O Julián Álvares pode bater lá na porta da diretoria do Atlético e falar, opa, quero ficar mais não, me vende. E aí a gente pode negociar um preço menor por ele. O Harry Kane já tem uma certa idade, o Bayern de Munique pode falar, olha Kane, a gente está querendo dar uma renovada aqui, nós vamos te negociar. O Barcelona vai lá e faz uma oferta. Pode aparecer uma notícia do Haaland ter colocado nesse novo contrato dele uma cláusula para ir para o Barcelona por um preço razoável, 120, 130. O Laporta encontra fair play, vai lá e compra. Tem tanta coisa que pode acontecer. Hoje, eu não consigo te responder. Se fosse para contratar agora, não tem solução. E aí? Ajoelha e chora? Aguarda. Espera que daqui para julho a gente vai ter uma clareada na situação dos atacantes e vai poder escolher alguém com mais tranquilidade. Miguel de Assis, você considera que o único diferencial entre PSG e Barça foi o goleiro? Olha, eu não sei se foi o único, mas foi o principal. Porque você não pode me dizer que a defesa do PSG funcionou a mil maravilhas durante a Champions League, que a linha defensiva do PSG funcionou a mil maravilhas, se o principal destaque do time das oitavas até a final foi o Donnarumma. O Donnarumma foi quem levou o PSG das oitavas para as quartas, das quartas para a semi e da semi para a final. Aí na final foi aquele passeio e a gente até esqueceu o quanto o Donnarumma tinha sido importante antes, né? A galera acabou esquecendo isso. Eu não sei se foi o único, acho que não foi o único. O sistema de jogo do PSG tem um jogador à frente da própria área, o Barcelona não. O Barcelona tem um jogador na frente da área do adversário. Os triângulos são invertidos.
O PSG tem um volante e 2 meias centrais. O Barcelona tem 2 meias centrais e um meio ofensivo. Então, a gente tem um buraco na frente da área que o PSG não tem. Isso também é importante, isso também faz diferença. A gente tem lá no PSG jogadores, o Marquinhos e o Pacho são mais velozes que o Cubarsí e o Inigo eram. Então também existe esse fator. Agora, por exemplo, defendendo, o Koundé é melhor que o Hakimi. Então a gente também tinha essa vantagem, a capacidade do Koundé de anular um ponto adversário, ele tinha, e o PSG não tem um lateral direito capaz de fazer isso. O Nuno Mendes até melhorou defensivamente, mas até um tempo atrás também tinha muitos problemas. Então, qual foi, pra mim, a grande diferença? O goleiro. Se o Chesney fosse o goleiro do PSG e o Donnarumma o goleiro do Barcelona, é possível que os destinos tivessem se invertido, mas não era. Então, não adianta a gente ficar chorando pelo leite derramado. Agora nós temos o Joan Garcia, que se na Champions demonstrar o nível que apresentou contra o Rayo Vallecano, vai nos garantir aí umas classificações e quem sabe até um troféu que se fosse outro goleiro não conseguiria. Então eu acho que é uma pergunta muito interessante, é uma provocação muito boa. O PSG, nos momentos decisivos, não tomou os gols que o levariam à eliminação. Não porque os seus zagueiros mantiveram o perigo longe da própria área, mas porque o goleiro fez milagres. Acho que é justo. É justo a consideração, o que não é um menosprezo ao PSG. Ter um grande goleiro, ter um goleiro que faz as defesas decisivas, é mérito do time que colocou aquele goleiro para agarrar. Existe mérito em ter um grande goleiro fazendo as defesas cruciais, como o Barcelona terá mérito se for campeão com o Joan Garcia sendo o melhor em campo numa eventual final, também terá mérito. Não é querer tirar o mérito, mas é uma explicação, né? Essa ideia de que, mas o PSG não defende com a linha alta. Defende, a linha do PSG é na mesma altura da do Barcelona. Na mesmíssima altura. Não é, o PSG não defende com linha baixa, não senhor. Defende com a linha alta também. Não, mas é porque os zagueiros, eles são muito melhores e aí eles não tomam drible. Toma drible sim, senhor. E o atacante sai na cara do Donnarumma. Só que o Donnarumma defende. O que o Chesney não defendeu. Então, não é motivo único, mas é, pra mim, o principal. E, repito, isso daqui não tira o mérito de quem foi campeão. Goleiro faz parte do time. O Kenny Casimiro. O que você achou do desempenho do Eric Garcia na zaga? Eu não gostei muito do desempenho dele, tá? Eu até fiz um vídeo com notas, porque nessa temporada ele jogou 2 partidas na lateral e uma na zaga. A que ele jogou na zaga foi contra o Rayo e eu acho que ninguém foi bem. Então eu fiz um vídeo comentando, atribuindo nota e tudo mais, e faço a ressalva. Não é que o time tava bem pra caramba e o Eric estragou o resultado. Não, tava todo mundo mal, inclusive ele. Então eu coloco aqui 2 asteriscos. Eu coloco o asterisco de que ele não foi um mal individual. Ele simplesmente não conseguiu ser solução para um mal coletivo. E o outro asterisco que eu coloco é que a gente teve uma amostragem pequena na atual temporada dele de zagueiro, ele só jogou uma vez. E até na temporada passada ele jogou mais de volante que de zagueiro. Quando entrava de zagueiro era no segundo tempo, para tentar desatascar espanhol, porra, tô falando espanhol. Para tentar desobstruir as defesas adversárias. Time muito fechado, naquela época que o Inigo estava lesionado, Cubarsí e Araújo, o Araújo não tinha qualidade, o Flick botava o Eric no segundo tempo e ele conseguia soltar, né, desobstruir as defesas adversárias, desentupir as defesas adversárias com a sua qualidade no passe. Então, eu acho que o Eric evoluiu muito. Quem ainda pensa no Eric Garcia, aquele moleque que sai do Barcelona escorraçado, emprestado pro Girona, tá extremamente desatualizado. Mas o nível dele melhorou bastante, só que contra o Rayo Vallecano ele mostrou algumas inseguranças que eu não acredito que tenham sido problema individual. Para mim, foi problema coletivo, né? Enfrentar o Rayo Vallecano fora de casa, para você, é um dos confrontos mais difíceis de La Liga? Pergunta do Matheus Saraivatel. Cara, Ih, rapaz, quase eu derrubo de novo. Mas eu tô espaçoso hoje, hein? Acho que eu devo ter colocado a cadeira no lugar errado. Por isso que eu tô batendo nesse quadro. Quadro que o nosso patrocinador enviou pra gente, a White Aura.
que é uma loja que faz quadros desse tipo aqui com fundo branco. Eu acho que fica bem legal. Vou deixar o link aí nos comentários fixado para quem se interessar em adquirir quadros do tipo. Mas voltando para a pergunta do Matheus Saraivatel, enfrentar o Raio Vallecano fora de casa é um dos confrontos mais difíceis de La Liga? Cara, eu não sei se é um dos mais difíceis de La Liga, mas que é difícil pra caramba E pro Barcelona tem sido uma pedra no sapato. No fundo, para todos os grandes, já tem um tempo que ninguém consegue ganhar o Raio Vallecano lá em Vallecas constantemente. O Barcelona jogou com o Raio Vallecano nas últimas 4 temporadas que visitou Vallecas, tem uma vitória, 2 empates e uma derrota. Então, o Barcelona foi campeão com o Xavi sem ganhar em Vallecas, depois foi vice-campeão com o Xavi sem ganhar em Vallecas, e aí foi campeão com o Flick ganhando em Vallecas, e tá nessa próxima temporada, né, a temporada atual com o Hans Flick, a segunda do Flick, não ganhou em Vallecas. Então é um estádio que costuma ser um problema pro Barça, costuma ser uma pedra no sapato do Barcelona. Eu não sei se é um dos mais difíceis da Liga, mas pros grandes é uma pedra no sapato e de longa data. Eu não sei exatamente as estatísticas de Real e Atlético, mas também não consigo lembrar as últimas vezes que eles foram lá e ganharam. Temporada passada ambos empataram. É complicado, porque é um time bem qualificado, é um time que tem um estádio em que a torcida fica muito próxima do campo e empurra e eleva o patamar de desempenho dos seus jogadores. Tem um gramado muito ruim, para times mais técnicos é mais difícil. Se você quiser igualar o nível de jogo com o Raio Vallecano para um time mais físico, vai ser mais fácil do que para um time mais técnico. E, assim, não é uma catástrofe empatar lá. Eu acho que o grande problema, a grande insatisfação de minha parte, não é o empate. Empatar lá tem feito parte dos últimos anos e mesmo assim as equipes batem campeãs. O Real Madrid foi campeão com o Ancelotti 2 temporadas atrás e não ganhou em Vallecas. O Barcelona foi campeão com o Xavi 3 temporadas atrás e não ganhou em Vallecas. Então ganhar em Vallecas não é o mínimo para ser campeão. Dá para ser campeão sem ganhar em Vallecas, inclusive é o normal. Os campeões não costumam ganhar lá. O Flick, temporada passada, foi exceção. E a gente lembra como foi, né? Na Bacia das Almas, com o gol do Dani Olmo na reta final. 10 minutos de acréscimo que o árbitro inventou. O Marc Bernal se lesiona ali justamente nesses acréscimos. Gol anulado do Lewandowski, que até hoje eu não entendi por que anularam. Enfim. Então, sempre vai ser muito difícil. Empatar lá não é motivo para crise. O que me preocupa é o desempenho. O desempenho realmente eu acho que foi bem aquém do que a gente esperava do Barça. Felipe ZX, o que você acha de Rashford, Fermin e Christensen no time titular? Saindo o Ferran, o Dani Olmo e o Eric Garcia. Eu acho que nem o Fermin nem o Dani Olmo conseguiram ainda, nesta temporada, justificar uma titularidade. Né? A gente gosta da competição quando são 2 caras mostrando que merecem ser titulares. Infelizmente, nenhum dos 2 mostrou ainda. Nenhum dos 2 teve uma atuação positiva. Os 2 jogaram muito mal sempre que entraram, seja no time titular ou no segundo tempo, na temporada atual. No entanto, olha a amostragem que a gente tem, né? 3 rodadas só? 3 rodadas é muito pouco. Então, se botar o Fermin ou o Dani Olmo hoje, tudo bem, porque quem ficar no banco ficou porque não fez por merecer estar no time titular. Eu prefiro o Dani Olmo, eu acho um jogador mais completo e eu acho que ele encaixa melhor nesse time do Barcelona. Ele, fisicamente bem, é um jogador de primeira prateleira na sua posição. Então eu gostaria de vê-lo. Mas se der oportunidade pro Fermin ele arrebentar, para mim também tanto faz. O que eu quero é o positivo pro coletivo. No caso do Rashford, eu acho que o Rashford não. O Rashford, ele é reserva do Rafinha e acabou. O Rashford é reserva do Rafinha. Ah, mas tira o Ferran, testa ele. O Rashford veio para ser reserva do Rafinha e o Ferran e o Lewandowski é quem vão brigar por posição no comando do ataque. Se o Lewandowski tiver condições físicas, eu acredito que ele ganha essa queda de braço, porque é mais jogador que o Ferran. Então o Rashford eu não coloco nessa brincadeira aqui, nessa briga pelo comando do ataque, e ainda não mostrou o suficiente pra gente colocar ele à frente do Rafinha. E colocar o Christensen no lugar do Eric Garcia, Christensen com o Barzi, com o Condé na lateral, vale o teste.
Eu não acho que o Eric jogou mal na lateral direita. Eu acho que ele, na zaga, foi tão mal quanto o resto do time. Mas eu acho que é uma configuração que, para mim, seria a minha configuração titular. Koundé, Cubarsí, Christensen e Baldé. Baldé não vai estar, bota o Gerard Martin. Para mim, seria essa a linha defensiva titular. Minha esposa tá me olhando aqui. Pode falar, amor. Vamos. Aqui o profissionalismo foi para as cucuia. Fale, o que aconteceu? Alguma coisa grave? Não, porque eu tinha aqui para colocar o negócio no fogo lá, porque ainda vai demorar. Tá bom. 10 minutos eu termino aqui, já falta só 10 minutos, tá bom? Ela querendo que eu acabe logo o vídeo, pessoal. Querendo que eu acabe logo o vídeo, que ela fez um jantar especial aí, que a gente vai levar para uma casa de uma amiga dela. A minha vida pessoal é movimentada, vocês estão pensando que eu fico só fazendo vídeo? Também tenho uma vida pessoal aí, que eu tenho que me virar, né? Aí ela não sabia que eu já estava no final do vídeo, ela veio, e aí, que horas que a gente vai? Já estamos aqui nas últimas perguntas. Calma, minha esposa, calma. A pergunta do Visiolipro. Fala sobre o Bastoni e o Murilo. Saiu reportagem que o Barça tá interessado. Interessado no Bastoni todo mundo tá. Agora, ir lá convencer a Inter de Milão a vender vai ser complicado. No caso do Murilo, eu não faria essa compra. Eu não faria. E eu não tenho informação de que ele está numa lista de possíveis reforços do Barça. Eu já vi boatos, mas são boatos igual sempre tem. Já teve, lembra daquele Jadon Philogeny, que teve boato, e a gente, caramba, vai contratar esse cara, nunca ouvi falar. E não tinha nada, era só o agente dele fazendo contatos com jornais, para botar o nome dele na mídia e gerar interesse em outros clubes, e deu certo. Ele acabou conseguindo um contrato com o Aston Villa, que se não tivesse o boato que ele estava na lista de interesses do Barcelona, dificilmente ele teria conseguido. Não estou dizendo que esse é o caso do Murilo, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, nem toda notícia que linka um jogador ao Barcelona é uma notícia que a gente deve levar a sério e que realmente vai se concretizar em algum momento. Eu tenho uma sensação, eu não faria essa compra, eu não tenho nada contra o Murilo, eu desejo muito sucesso para ele na vida dele, mas ele é um jogador um pouco mais lento do que a gente precisa. Ele é, assim, um pouco mais baixo do que a gente precisa. Eu ainda não vi ele ser testado em um sistema que expõe os seus zagueiros e jogar bem. Ele na seleção brasileira, exposto, foi muito mal. No Nottingham Forest, bem protegido, ele vai muito bem. Eu não quero condenar a carreira dele. Quem sou eu para falar alguma coisa do Murilo, que está jogando muito bem no Forest? Mas eu não faria essa contratação para o Barcelona. Eu acho que ele renderia melhor no Atlético de Madrid, na própria Inter de Milão, em equipes que tenham essa proposta mais defensiva, que ele não precise ficar exposto ao 1 contra o atacante, como fica o zagueiro do Barcelona, e ao mesmo tempo tendo que correr para trás para cobrir as próprias costas, porque ele não tem velocidade para isso. Então eu não faria essa compra, não tenho informação nenhuma de que ele estaria numa lista, então eu não vou desmentir, mas eu acho muito difícil. Seja o Bastoni por questão de fair play, seja o Murilo por questão de característica e nível técnico, eu não acho que nenhum dos dois vai estar na lista de transferíveis de interesses do Barcelona para a próxima temporada. É o Thiago PZ. Aqui o nome dele deve ser Thiago, agora o sobrenome ficou complicado para mim. Você acredita que o time nessa temporada está demonstrando... Já respondi, né? Negócio do ego, falei lá no começo do vídeo. Vou pular para a gente poder responder mais gente. Qual jogador passou pelo Barça e não virou ídolo, mas você tem carinho? Aí o Volanciel, caramba, o pai dele queria ser volante, não conseguiu, meteu o nome no filho de Volanciel. Deus abençoe, Volanciel, aí sim, hein, gostei de ver. O Volanciel manda a pergunta e fala que para ele, um jogador que não virou ídolo, mas que ele tem muito carinho, é o Aubameyang. Cara, tá aí uma pergunta. Porque é muito difícil de eu trazer um nome que me gere alguma memória nostálgica e que não seja ídolo. Vai ter que ser dessa época de vacas magras, de jogadores que não tinham nível para vestir a camisa do Barcelona, mas vestiram.
e renderam além do que a gente imaginava. Mesmo que a gente não tenha tido nenhum grande sucesso na temporada, exemplo do Aubameyang, o Aubameyang, numa situação normal, jamais jogaria no Barcelona, por favor, né? Eu tenho um amigo que ele fala que o Barcelona fez merda de trazer o Lewandowski e vender o Aubameyang. O Aubameyang era muito melhor que o Lewandowski porque ele tinha velocidade. E eu não agredi ele porque ele falou isso no WhatsApp. Se ele estivesse na minha frente, a gente tinha saído no soco. E eu acho que eu ia ganhar porque ele é menor do que eu. Mas quem sabe, vai que ele tá fazendo jiu-jitsu escondido, né? Poderia ali me dar um mata-leão. Que não ia funcionar tão bem porque eu não sou um leão. Mas enfim, divaguei valendo agora. O que acontece é o seguinte, Volanciel. O Aubameyang, claro que a gente tem carinho, mas numa situação normal, nunca vestiria a camisa do Barcelona. Então eu vou falar um outro cara que nunca vestiria a camisa do Barcelona, mas que no contexto que vestiu, nos deu muitas alegrias e nos salvou de uma vergonha que seria não classificar nem para Champions. Seria o Luuk de Jong. Luuk de Jong, ele não é ídolo no Barcelona, mas é um nome que a gente tem carinho, porque quando a gente via a plaquinha subindo com o número dele, ele ia entrar ali faltando 10 minutos pro fim do jogo. O Barcelona precisava de um gol, pode ter certeza. Vai ter um cruzamento, vai ter um escanteio, ele vai dar uma casquinha tirando do goleiro e a bola vai entrar na lateral da rede. E ele vai sair comemorando. Desgraçado, 1,90 m. Então, se tu não tivesse falado ao Aubameyang, eu acho que eu falaria ele. Mas como tu já falou, Luuk de Jong. Pergunta do Thiago Nobre. Você acha que o Marc Bernal vai roubar a vaga de alguém no meio campo? Eu acho que essa temporada não, né? A lesão que ele teve é o tipo de lesão que quando você se recupera, você precisa de uma temporada só para retomar o ritmo. É muito tempo que o Marc Bernal tá sem jogar um jogo de futebol. Fica um ano sem jogar bola e depois tenta voltar. Vê o quanto tu vai demorar para recuperar o teu nível que tu tinha antes. E ainda mais quando é o caso de estar lesionado durante um ano. Não é que ficou sem jogar porque não quis. Então vai ser bem complicado, velho. Vai ser bem complicado. Esse retorno dele nesta temporada, ele não vem... E aqui eu tô palpitando. Pode ser que ele calhe a minha boca. No segundo jogo ele já é titular e vira o melhor jogador da liga. Pode ser. Mas o normal é que essa temporada não seja para ele uma temporada de reafirmação. Seja uma temporada de recuperação. E aí, na próxima, a gente já começa a tentar enxergar um Marc Bernal que pode ser titular ao lado de De Jong e Pedri. Não necessariamente no lugar de um dos dois. E aí, como que seria? Como que pode ser De Jong, Pedri e Bernal? A gente teria que mudar a configuração do meio campo, voltando para aquele sistema clássico da época de Busquets, Xavi e Iniesta. Fazendo com que o Pedri tivesse a função do Iniesta, o De Jong a função do Xavi e o Bernal a função do Busquets. A gente teria um pouco mais de proteção à frente da área e até controle de posse de bola. Ia ter que mudar um pouco a característica do time do Flick. Mas, se os três estiverem no nível a ponto de convencer o treinador a dar um passo atrás nas suas convicções e mudar a maneira que o meio-campo está organizado para ganhar os jogos e os campeonatos, é porque estão voando. Então, para mim, vai ser uma notícia muito boa. Vamos para as duas últimas perguntas. As duas últimas perguntas. A Royalt Rafa. Por que tem tanto gringo pedindo fora Deco? O que é que você acha do trabalho dele? A galera que acompanha o nosso trabalho entende que não dá pro Deco trazer o Bastoni. Não é que ele olhou pro time e falou, tá bom, hein? Vamos com o Gerard Martin? O Bastoni não tá aos pés de Gerard Martin. Quem acompanha nosso trabalho sabe que não foi assim. Sabe que, se houvesse fair play, se teria buscado um zagueiro canhoto de primeiríssima prateleira no exato momento que o Íñigo Martínez falou que estava indo para a Arábia. Só que esse fair play não existe, então não foi possível. Vai ter que confiar no que já está aí. Só que quem não acompanha o nosso trabalho, quem acompanha um pouco a distância, ou então acompanha fontes ruins, porque também tem muita gente que, ou por falta de conhecimento, ou porque prioriza o engajamento e não a verdade, solta, o Barcelona está interessado em Bastoni. Bastoni é uma possibilidade. E aí depois no outro dia, Deco não quis. Porra, meu irmão, é claro que se tivesse oportunidade, iria querer. Tem gente que acha que o Xavi pediu o Zubimendi e o Deco trouxe o Oriol Romeu porque gostava mais do Oriol Romeu. Não, é porque o Oriol Romeu custou 4 milhões e o Zubimendi custaria 60. E aí o fair play financeiro impediu de trazer o Zubimendi, teve que trazer o Oriol Romeu.
Muita gente critica o Deco sem entender o momento em que ele tá. E eu já vi uma comparação. Mas o Alemany conseguiu trazer o Christensen, o Lewandowski e o Koundé na mesma janela, junto com o Rafinha. Trouxe esses 4 caras na mesma janela. E o time também estava numa situação financeira ruim. Mas lembre, o Laporta, inteligentemente, gerou uma alavanca financeira que permitiu que naquela janela o Barcelona operasse com normalidade, como se nunca tivesse estado numa crise. Então não é que o Alemany trouxe o Lewandowski por 5 milhões, pagou os 40. Pagou 50 no Koundé, o Christensen vem em fim de contrato. Ali muito mérito também, né, de convencer o jogador a vir pro Barcelona, se é que algum jogador tem que ser convencido a jogar no Barcelona. O Rafinha vem ali entre fixos e variáveis por 60. Se ganhar a bola de ouro, vai para 80. Se ele ganhar a bola de ouro, tem que pagar 20 milhões lá pro Leeds, né? Tem gente na diretoria pedindo, pelo amor de Deus, pro Rafinha não ganhar a bola de ouro. Que se não for o Yamal, que seja o Dembélé. Mas porque senão tem que pegar 20 milhões e mandar lá pro Leeds, fazer o Pix. Complicado. Então, é claro que eu tô brincando, não tem ninguém torcendo contra o Rafinha. Vai que pegam esse corte e transformam numa crise. Blaugrana brasileiro afirma que Laporta odeia a Rafinha. Não é isso. Então o que acontece? A galera acaba tendo uma visão um pouco distorcida do que o Deco tá fazendo. E eu já tive isso. Teve uma época que eu falava, caramba, por que o Deco não consegue trazer os jogadores que o treinador pede e tudo mais? O Alemany conseguia, mas aí eu fui me aprofundando justamente porque produzir conteúdo sobre o Barcelona me exigiu conhecer o Barcelona mais do que eu conhecia quando era só um torcedor. Me aprofundar na situação financeira do clube de maneira que quando eu era só torcedor, não produzia conteúdo, eu não me aprofundava e aí eu fui entendendo. Então, se você quiser criticar o Deco, porque ele trouxe, sei lá, porque ele renovou com o Koundé e não era para renovar, eu vou discordar, mas aí é uma crítica justa. Se você quiser criticar o Deco porque ele renovou com o Gavi, com o Pedri, porque basicamente o que o Deco pôde fazer até agora foi renovar. Comprar jogador mesmo, ele não está podendo comprar ninguém que ele queira. É só renovação, isso são decisões que ele está tomando. Você quer criticar alguma renovação que ele promoveu? Aí tudo bem, eu não vou concordar, eu acho que todas foram renovações justas e necessárias, mas a gente pode debater. Agora, se tu falar, ele é muito fraco, por que ele não compra o Bastoni? Aí é um pouco de falta de conhecimento sobre as limitações que o time tem no momento, né? Eu duvido, se ele pudesse contratar, se ele não teria trazido. Vocês acham que ele tá indo com o Gerard Martin como opção de canhoto pra zaga porque ele quer? Não, é porque precisa e confia que o Hansi Flick vai dar um jeito. Mas por que ele não trouxe fulano? Porque não tem dinheiro. Toda vez que tu te questionar, por que o Deco não trouxe fulano de tal? A resposta imediata é, porque não tem fair play financeiro. Não é porque ele é burro, não é porque ele não entende futebol, não é porque ele é incompetente. Não tem fair play financeiro. Na próxima janela, disse, e eu confio dessa vez que vai ser verdade, o Barcelona vai operar com normalidade de fair play financeiro. Ali eu quero ver uma janela do Deco e ali eu vou poder elogiar ou criticar. Por enquanto, ele fez o que deu. Nem foi um gênio que resolveu problemas sem ter recurso, nem foi um imbecil que tinha recurso e não soube usar. Vamos ver quando ele tiver os recursos na mão. E a última pergunta, Heitor JS. Você acha que pela falta de consistência física o Baldé está atrás do Nuno Mendes? Cara, eu acho que por isso é um questionamento justo, mas também pelo momento coletivo. Digamos que o Chesney faz 2 milagres e o Barcelona vai para a final e ganha do PSG. A gente estaria falando do Baldé como o melhor lateral esquerdo do mundo. A gente, às vezes, pega o momento coletivo e transforma num retrato definitivo a nível individual. Hoje, o Nuno Mendes ele tá jogando melhor do que qualquer lateral esquerdo do planeta. Mas, se o PSG tivesse sido eliminado pelo Liverpool nos pênaltis, onde o Nuno Mendes não teve participação nenhuma, o herói foi Donnarumma, a gente teria essa mesma opinião? A gente falaria do Nuno Mendes como o melhor lateral esquerdo do mundo se o Alisson pega um pênalti e o Donnarumma não, e o Liverpool vai para as quartas, o PSG eliminado logo no começo do mata-mata da Champions? Provavelmente não. Então eu acho que em nível individual, Nuno Mendes, Baldé e Alphonso Davies, todos são máquinas
de produção ofensiva, que quando são batidos na defesa é muito mais por estarem no campo ofensivo fazendo o seu serviço de apoio do que por incompetência, e que não são figuras que a gente enxergue qualquer outro lateral estando no mesmo patamar, podendo estar na mesma conversa. Minha opinião. E dependendo de qual time tiver no melhor momento, um desses três vai ser o melhor lateral esquerdo do momento. Eu acho que a falta de vigor físico do Baldé vale também para o Alphonso Davies, é o que impede eles de estarem numa briga mais direta com o Nuno Mendes, mas também por conta do desempenho coletivo. Então você não está errado, mas tem que fazer esse adendo. Não é só isso. Eu acho que, no caso, os problemas físicos do Baldé o impedem de ser o titular da seleção. Porque melhor que o Cucurella ele é. Mas, quando o De La Fuente precisa, o Baldé está lesionado. E aí vai Grimaldo e Cucurella. E aí, quando o Baldé se recupera, opa, professor, agora eu tô bem. Pô, bacana, cara, mas agora eu já consolidei. A minha dupla é Grimaldo e Cucurella. Cucurella titular, o Grimaldo reserva. O Baldé, pra mim, é melhor que os dois, enquanto lateral. O Cucurella é mais catimbeiro, mais experiente, mais físico, mas se a gente for falar de nível de jogo, o Baldé, pra mim, tá à frente dos dois. E nem pra seleção ele vai. Isso é 100% questão física. No caso da comparação com o Nuno Mendes, não é só o físico. É o físico e o momento da equipe. Mas, quem sabe, daqui a 2 anos, acontece com o Baldé a transformação que aconteceu com o Pedri. Ele para de lesionar, o Barcelona ganha uma Champions. Alguém duvida que ele vai ser apontado como o melhor lateral do mundo? Eu não tenho dúvida nenhuma. Da mesma maneira que se for o Bayern de Munique o campeão da próxima Champions, todo mundo vai falar do Alphonso Davies. Eu só acho que esses três estão acima dos outros. Os outros, mesmo ganhando a Champions, dificilmente a gente vai colocar acima desses três. Beleza? Meus amigos, completamos 1 hora de vídeo e você percebeu, né? Minha esposa já veio aqui me chamar, puxou minha orelha. E aí, que horas que a gente vai? Ela fez uma macarronada aí, que eu tô doido pra saber como é que tá a situação dessa macarronada. E vai ser agora que nós vamos ter essa macarronada. Vamos pra casa da amiga dela, ela vai levar a macarronada e vai todo mundo jantar. Beleza? Mas, meus amigos, a gente vai, por enquanto, então, encerrando o nosso vídeo, se despedindo. É um vídeo de 1 hora. Se você ficou até o final, você ficou 1 hora me escutando falar, é porque você gostou. Então não sai desse vídeo sem curtir, se inscrever no canal e hypar para ele ganhar mais repercussão. Porque fazendo tudo isso, me dando o seu engajamento, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.